Olá, graça e paz, sou o pastor Dailton Cruz. Gostaria de meditar com você uma palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 42. Uma palavra bem conhecida, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. O versículo 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus estava na Judéia e os fariseus haviam ficado sabendo que Jesus estava batizando mais pessoas do que João. Embora Jesus não batizasse ninguém, apenas os seus discípulos que batizavam. Então Jesus ele resolve sair da Judéia e ir para a Galiléia. E o versículo 4, o versículo que nós lemos, diz que era necessário passar por Samaria. Os estudiosos vão dizer que haviam pelo menos 3 caminhos, mas Jesus escolheu passar por Samaria. Havia uma contenda ali. Os judeus não se davam com o samaritano. O samaritano era enxergado como uma raça impura, uma mistura. Mas Jesus ele não enxergava a vida como as pessoas enxergavam, como os religiosos enxergavam. Jesus estava ali e Jesus vivia de uma forma sábia. E a primeira lição que eu aprendo aqui: a sabedoria de Jesus. O contexto vai dizer que Jesus ele entra em Samaria e vai numa cidade chamada Sicar. Sicar em hebraico quer dizer cidade da falsidade. E em grego quer dizer cidade da bebedeira. Mas Jesus ele foi ali. Jesus era um pescador por natureza e certamente ele enxergou valores ali. Enxergou vidas humanas com valor. E ele foi estrategicamente meio-dia. Meio-dia, ele dispensa os seus discípulos, fala para eles ir para a cidade para comprar mantimentos, e ele fica sozinho ali. Então vem a mulher, meio-dia, que não era o horário bom para pegar água. Normalmente eles pegavam na parte da manhã, mas talvez por ela já ter sido casada 5 vezes, não era bem vista ou bem falada, então ela vai sozinha nesse horário. Mas Jesus estava ali naquele momento, naquele tempo, porque Jesus queria ter um encontro com aquela mulher. O Senhor sabe a hora certa, o momento certo. E ali estava Jesus. E Jesus ele começa um diálogo com aquela mulher. Jesus ele preparou aquele momento, sabia que não foi um acaso, mas foi o tempo do Senhor. Quem sabe você tem orado para Deus fazer coisas, mas calma, o Senhor tem um tempo para agir. E agora estava Jesus sozinho ali. Ele e aquela mulher. Então ele começa a conversar com aquela mulher. Geralmente os rabinos não conversavam com as mulheres, nem mesmo com suas esposas em público. Mas Jesus ele chega quebrando os rótulos, as imagens religiosas, e Jesus começa a conversar com aquela mulher. E os judeus não conversavam com o samaritano. Então Jesus pede água para ela, dai-me de beber. E aquela mulher fala para Jesus: como pode tu, sendo judeu, conversar comigo, que sou samaritana? E Jesus começa a conversar com ela. Jesus sabia que ela já havia sido casada 5 vezes, sabia que ela morava com um outro homem, sabia que a vida dela estava toda torta, que a alegria dela era uma alegria falsa. Mas Jesus não aponta aquela mulher. Ele aborda aquela mulher com sabedoria, com estratégia. E nós também, quando nós estivermos falando da palavra, nós estivermos cumprindo o ídolo do Senhor, nós temos que ter sabedoria e amor para tocar nas vidas. A mulher, quando Jesus pediu água para ela, foi um pouco rude. Como pode você, sendo judeu, falando comigo? Mas Jesus ele entendia que a natureza a qual aquela mulher vivia. O Senhor entendeu que aquela mulher estava sendo rude porque faltava algo na vida dela. Então o Senhor não tratou aquela mulher com aspereza. Jesus foi amável com ela. E nós temos que buscar entender isso, que muitas vezes nós vamos lidar com pessoas ásperas, bravas, rudes, mas porque elas estão carentes de amor, que elas precisam ter um encontro com o Senhor, ser transformada, ser amada. Então nós temos que ter essa visão do Senhor, temos que ter essa sabedoria do Senhor. Uma segunda lição também que eu aprendo aqui: a intimidade abre a visão. À medida que essa mulher começa a conversar com Jesus, no versículo 9 vai dizer que ela fala para Jesus: como pode, sendo tu um judeu? Ela enxergava Jesus apenas como um judeu. Mas ela começa ali a conversar com o Senhor, a se relacionar com Jesus. Então no versículo 19,
Quando Jesus revela para ela que ela já havia sido casada 5 vezes e morava com um 6º homem que não era marido dela, ela fala: vejo que tu és um profeta. Agora a gente enxerga Jesus como um profeta. O 9 era o judeu, o 19 é um profeta. No versículo 29, aquela mulher deixa o seu cântaro e vai até a cidade, fala: olha, eu encontrei um homem, seria esse o Cristo? Então ela foi, a visão dela, à medida que ela começou a ter intimidade com o Senhor, a sua visão foi aumentando, e a sua visão, a sua percepção de quem era Cristo foi aumentando, foi melhorando. Então nós temos que orar, nós temos que conhecer o Senhor, nós temos que conhecer a palavra para que possamos ter intimidade com o Senhor e gerar desejo de conhecer mais o Senhor. Uma terceira visão também, uma terceira lição: escolha a fonte e não o poço. Essa mulher estava ali, ela foi buscar a água para saciar a sua sede, uma sede do seu corpo. Mas havia dentro dessa mulher um vazio no seu peito, um vazio na sua alma, que precisava ser preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus, que é a fonte de água viva. Jesus estava ali, uma fonte de água fluindo vida, e ela estava ali pegando o poço, que ia saciar ela momentaneamente. Jesus falou para ela: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, eu lhe daria água viva. E você nunca mais teria sede. Porque Jesus viu que aquela mulher tinha uma sede, dentro dela havia um desejo, um vazio de buscar uma alegria que não conseguia encontrar em nada. E quantas pessoas vivem dessa forma hoje, um vazio dentro do peito, e buscam preencher essa alegria num poço, como Jeremias escreveu no capítulo 2, versículo 13, 2 maldades cometeu esse povo, a mim me deixaram o manancial de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Israel tinha feito isso, tinha deixado de buscar a Deus, o manancial de água viva, fonte de vida, e cavado, buscado ídolos, buscado alegria em tantas coisas que não, alegria que eram passageiras. Quantas pessoas vivem assim, que buscam alegria nas drogas, nas bebedeiras, nas festas, mas quando estão sozinhas, são vazias, são tristes. Mas nós precisamos buscar alegria no Senhor. Jesus falou para ela: se você soubesse quem eu sou, você beberia dessa água. E essa água ia fazer uma fonte dentro de você, ia preencher o seu vazio, ia te encher com a presença de Deus. E uma quarta lição que eu aprendo: o Senhor nos completa. Essa mulher, Jesus falou para ela: você já foi casado 5 vezes, e o homem que você mora agora não é seu marido. No meio da sua conversa, havia um vazio no coração dessa mulher. Ela achava que para ela ser feliz, ela precisava estar junto com um homem, precisava estar num relacionamento. Havia um vazio dentro dela, ela não conseguia se sentir feliz sozinha. A felicidade dela dependia do outro. Mas Jesus queria preencher esse vazio que estava na vida dela. E como eu disse, quantas pessoas vivem dessa forma, feridas na alma, às vezes alegres perto dos outros, mas quando estão sozinhos choram, ficam tristes, porque existe um vazio. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, o homem passou a ser incompleto. Nós precisamos ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Somente o Senhor pode nos alegrar. Somente a presença de Deus pode transformar a vida do homem. O mundo pode dar uma alegria passageira, mas somente Jesus tem a vida completa. Somente Jesus tem a alegria verdadeira. Nós temos que buscar isso no Senhor. Somente Jesus nos completa. Uma quinta lição: precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa mulher, quando começa a conversar com Jesus, ela fala para Jesus: os judeus falam que é em Jerusalém que tem que adorar, mas os nossos pais adoraram aqui nesse monte. Estava ali no Monte Gerazim. O Jacó havia adorado ali, havia cavado um poço ali em Sicar. E Jesus fala para ela: olha, é chegada a hora, e a hora é essa, que não é nem em Jerusalém, nem nos montes, mas o Pai está atrás de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Porque Samaria havia uma falsa religião, uma religiosidade corrompida com ídolos, buscava Deus, mas também uma mistura.
e não era uma adoração verdadeira. Mas também em Jerusalém havia os fariseus, os saduceus, que adoravam a Deus somente com a boca, mas o coração deles estava longe de Deus. Então o Senhor está falando, olha, o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores. Não importa o lugar, mas Ele quer que adore de todo o coração, de todo o seu ser. Mas a adoração tem que ser verdadeira, baseada na palavra, de acordo com a palavra. O Senhor estava ensinando essa mulher 5 lições. Se você me acompanhou até aqui, convido você a curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.